Muito bom voltar a esta casa e muito complicado falar depois de Edivaldo Roberto, porque a expectativa fica alta. Ao longo desses 40 anos que nós trabalhamos juntos, porque nós trabalhamos desde quando eu saí do berçário, era eu que programava os trabalhos anteriormente, eu sempre me colocava primeiro, porque aí ninguém ficava com expectativa alta na hora da exposição. Mas agora, como são eles, do SAPS, que montam os programas, eu tenho que passar essa dificuldade. Então, nós vamos tratar de algumas questões que envolvem o trabalhador espírita e a sua formação. Tem essa frase síntese, como vocês sabem, meu tema de interesse e de maior dedicação no movimento espírita é movimento espírita. Então, eu dedico meu tempo de pesquisa, fora todos os outros assuntos que nós tratamos, mas o tema da minha eleição é movimento espírita. E quando nós falamos do trabalhador, falamos de como formar aqueles que efetivamente desenvolvem atividades naquilo que nós chamamos de movimento espírita, como os homens agem e interagem na execução das ideias espíritas na sociedade e na instituição espírita. É disso que eu trato, em geral, nos nossos temas. E essa frase que está abaixo, toda união tem um preço, a morte do egoísmo. É a frase síntese do último tempo, trazido pelo espírito José Petitinga. Então, o que nós vamos fazer hoje? Agora, rapidinho. Primeiro, nós vamos discutir o livro Os Mensageiros e as falhas nas tarefas planejadas. Depois, também rapidinho, o livro Voltei e as falhas consigo mesmo. Depois, uma explicação viável para a distância entre o saber e o fazer, uma coisa que nós chamamos de dissonância cognitiva. E, por fim, um roteiro de formação para o trabalhador espírita, que nós vamos trabalhar de forma bastante acelerada, mas já fica o convite para que todos possam, como dever de casa e orientação para a vida, ler e estudar essa página da benfeitora Joana de Ângeles, que se intitula Trabalhador Espírita. E o que é que nos motiva a trazer essas reflexões? É esta frase contida na mensagem de Carlos Goiano, do livro Vozes do Grande Além. É um livro que reúne psicofonias de Chico Xavier, e neste caso, aconteceu em 1956, mais de 60 anos que essa frase está no movimento espírita. E Carlos Goiano, que era um espírita como todos nós, e que retorna para falar aos companheiros que ficaram no corpo, ele vai dizer nessa mensagem esta frase que nós pensamos. Alguém já disse que os espíritas desencarnados, quando aparecem à barra das comunicações mediúnicas, quando se apresentam nas reuniões mediúnicas, permanecem, grifo nosso, carregados de complexo de culpa, e tinham razão. Quase todos nós, atravessado o pórtico do sepulcro, retornando aos nossos templos de serviço e de fé, somos portadores de preocupações e remorso. Essa frase nos diz que precisamos dedicar algum tempo das nossas reflexões tentando entender por que é que dedicamos tanto tempo à leitura, por que é que dedicamos tanto tempo à operação das mãos na atividade, do que chamamos de caridade, e quando adentramos ao mundo espiritual, nos sentimos carregados de culpa e de remorso. Há alguma coisa nessa dinâmica de trabalho e de aprendizado não está a nos oferecer os melhores resultados para a consciência.
Eu não estou dizendo resultados na somatória dos livros lidos. Não estou dizendo no resultado das páginas que nós lemos. Não estou dizendo da estatística das reuniões de estudo que nós frequentamos. Também não estou dizendo do número de horas que nós dedicamos à tarefa do próximo. Também não estou dizendo do número de semanas que nós nos entregamos na tarefa de servir ao próximo. Estou dizendo que, frente a essas duas estatísticas, os Espíritos vêm há mais de 60 anos nos informando que, quando aportamos no mundo espiritual, somos portadores de culpa e de remorso. Logo, alguma coisa na construção dessa nova era precisa ser refletida, talvez na maneira como estudamos e na maneira como operamos a caridade, esteja faltando algum elo de reflexão, de forma a que transformemos o conhecimento em dinâmica de modificação interior e transformemos a caridade na direção do próximo, como também uma dinâmica de iluminação interior, e essas duas coisas certamente vão colaborar para que nós aportemos no mundo espiritual superior, de forma a colher o resultado da dedicação das nossas horas de estudo e das nossas horas de trabalho no bem. Então, essa é uma frase que deveríamos guardar muito nas nossas reflexões. A primeira reflexão que vamos trazer, e é um livro que nos acompanha, vou pedir desculpa aos companheiros de todo dia, que já não aguentam mais, Álvaro, ouvir falar em Os Mensageiros. Não aguentam, ele vai dizer assim, nossa, ele vai começar de novo a falar sobre o Mensageiro. Aí eu já peço perdão de princípio, porque nós precisamos ver as entrelinhas de Mensageiros. Aí as pessoas leem Nosso Lar, depois emendam em Mensageiros, aí no dia seguinte já li Mensageiros, como assim já leu Mensageiros em um dia, uma semana? Não dá para ler Mensageiros em uma semana, porque é apenas uma leitura, não é uma reflexão, porque quando a gente reflete sobre Mensageiros, nós temos problemas. Então, é um livro publicado em 1944. Isso significa que ele tem mais de 70 anos, ele tem 75 anos no mercado. E ele é a segunda obra da série André Luiz, vem logo depois daquele best-seller que é Nosso Lar. Aí as pessoas leem Nosso Lar, ficam animadíssimas, depois leem Mensageiros, ficam animadíssimas e partem para o terceiro, que é Missionários da Luz. Eu falei, gente, não dá. Por quê? Porque em Mensageiros, André Luiz entrevista os espíritos que foram previamente preparados para ações mediúnicas diversas e que falharam na execução do planejamento. Nenhum de nós que estamos aqui por acaso. Nenhum de nós chega nessa etapa da realização do trabalho do bem sem que tivéssemos uma motivação interior, sem que se tivéssemos um compromisso consciencial com o espaço de trabalho a que nós aportamos hoje. E aqueles que estão chegando, que estão se iniciando no Espiritismo, estão nas reuniões públicas, estão nos espaços, salvadas as exceções, nos espaços de aprendizado, aqueles que mergulharam no trabalho, que são chamados ao trabalho, que ouvem um chamado interior e o atendem, somos aqueles que temos compromissos prévios a serem realizados na atividade do dia a dia. Nós somos esses que foram preparados conforme está esclarecido em Mensageiros. No caso de Os Mensageiros, são casos de preparação prévia para a atividade mediúnica. Mas podemos fazer uma ampliação dessa visão, imaginando que muitos de nós que estamos nos trabalhos variados do Cristo, fomos previamente preparados quando o convite nos foi feito no mundo espiritual. E André Luiz entrevista aqueles que, preparados que foram, falharam flagrosamente nas suas realizações. E nós precisamos entender por que é que eles falharam, para que nós também não tenhamos
que passar pela mesma experiência. Garanto que nenhum de nós quer ser o entrevistado de André Luiz na Os Mensageiros 2. Eu não quero. Eu já estou trabalhando para não ser, eu estou fora da estatística. Essa amostra não me cabe, então, mas está dando trabalho. Então, as falhas não se deram por inexistência de conhecimento. Então, quando lemos Mensageiros com calma, Monteiro, Bernardino, Raul, todos eles, vamos perceber que todos tiveram a oferta do conhecimento. Então, ninguém falhou por falta de conhecimento. Logo, o conhecimento de per si não nos salva. Esse salvar entre aspas, com duas aspas, queiram como queiram. O conhecimento não nos vai dar condição melhor no mundo espiritual, porque eles tiveram conhecimento. Então, aconteceram por dificuldades no campo da emoção, aí a coisa ficou grave. Porque eles dizem assim, mas eu li o livro dos Espíritos todos. Aí vem aquela pergunta terrível que eu gosto de fazer. E daí? Eu li a série André Luiz toda. Vem aquela pergunta, e daí? Agora eu já li Manuel Filomeno de Miranda todinho. Eu falei, e daí? Porque o problema está no e daí. Porque eu leio, eu detenho o conhecimento, mas como eu processo esse conhecimento? Como isso, que é, na verdade, um projeto de iluminação da criatura, é utilizado para, no primeiro momento, ser um projeto de iluminação interior. Porque o verbo que fala ilumina o outro, mas a mente que reflete ilumina a si mesmo. Então, o conhecimento precisa ser refletido. Antes de projetar luz ao próximo, precisa ser uma projeção de luz interior. Então, se eu não processo, se eu não tenho um conhecimento novo e pergunto, bom, o que isso impacta em mim? O que isso me chama a modificar? O que isso traz de informação nova na maneira de ser e na maneira de eu estar no mundo? O conhecimento não cumpriu o seu papel. Estaremos reproduzindo os mesmos equívocos que tivemos antes nos processos religiosos. Porque estamos falando do conhecimento enquanto o mundo em que nós operamos está em outra ordem. Estamos reproduzindo o que sempre fizemos nas fileiras da religião. Como estamos lidando com isso hoje? Essa é a questão. Em amarelo. Está amarelo porque o negócio é sério. Então, como estamos lidando com esse novo conhecimento? Como que essa informação nova me tira do estado de conforto? Porque alguém que lê Mensageiros e sai bem, tem algum problema. Não, tem um problema. A pessoa lê aquele negócio e sai sorrindo. Não estou entendendo. A pessoa lê as últimas obras de Manuel Filomeno de Miranda sobre o estado do movimento espírita e sai bem, sai leve. Nossa, que livro legal, como assim o livro não é legal? Na nova sociedade, onde a compaixão e a solidariedade imperam sem nenhuma grande questão. Mas estamos longe disso. Então, leiam os Mensageiros. Em casa, olha para ele assim, diz assim, vou ler você nos próximos 12 meses. Divide o número de capítulos lá por semana e vai. Dá mais ou menos um ano se a gente lê um capítulo por semana, refletindo. O segundo que nós vamos trazer a reflexão é o livro Voltei. Lembram? Voltei, irmão Jacó. Bem legal. Aí a pessoa diz, como é que você achou do Voltei? Muito legal esse livro, não entendeu nada. Quem achar que Voltei é um livro, nossa, leve, li rápido. Nossa, li assim, na primeira. Eu falei, tem problemas. Para, lê de novo. Né? Lê as linhas e as entrelinhas, porque aí tem umas coisas que merecem de nós grandes preocupações. Então, como eu sempre gosto de fazer, 1949. Quantos anos tem? Todo mundo fazendo conta, gente, fazendo conta nos dedos. 70 anos.
Então, aí há bastante tempo. Conta a história de um trabalhador espírita atuando no mundo espiritual após a sua desencarnação. Nossa! Já pensou ser recebido por Dr. Bezerra, ser recebido pelos espíritos ilustres quando você desencarnar? Nossa! Todo mundo gostou desta. Sou eu, aê, mans, sempre tem um mans, esse é o problema do mans, né? Tem essa frase que está no meio do livro. Nessa frase, ele está trabalhando, eu estou reduzindo o livro, estou caricaturando para ficar leve. E aí ele era um esclarecedor das reuniões mediúnicas, e havia um espírito lá que eles se pegavam. Aí quando ele está em caravana no mundo espiritual, que ele encontra o espírito, ele olha, aí já sou eu representando Jacó, diz assim, hoje o negócio vai ser diferente. Eu, sendo Jacó, adoro representar espírito superior, que me coloca para cima, me faz sentir, eu representando Jesus quando fala no Evangelho. Nossa, eu me sinto outro. Pena que hoje eu não vou usar os evangelhos lá, porque eu falando como Jesus, está uma energia nova. Aí Jacó voltando, Jacó disse assim, agora você vai ver. Olhou ele para o Espírito, disse assim, a conversa agora vai ser em outro nível. Aí o Espírito, alto lá, Jacó, alto lá. Antes de nós começarmos aqui a discussão, eu quero que você me responda uma pergunta. Aí Jacó disse assim, pergunta fácil. Diga lá. Eu adoro representar esse passo. Aí o Espírito olha no olho dele e diz assim, Jacó, cadê a tua luz? Cadê a minha luz? Aí a gente conecta com os mensageiros no capítulo A Prece de Ismalha. Quando Ismalha, o Espírito Superior, ora junto com a equipe de trabalho, André Luiz descreve que cada espírito externava de si aquilo que já possuía nos tesouros espirituais. E Ismalha brilhava. E ele vai dizer assim, nós, ele e Vicente, que era o companheiro da narrativa, já começávamos a externar alguma luz. Olha as gradações. Nessa hora sai de nós os tesouros do conhecimento que foram transformados em competências espirituais. Por isso precisamos transformar conhecimento em competência espiritual. E aí ele olha, cadê a tua luz, Jacó? E acabou a conversa. E aí nós vamos ver que voltei é a narrativa do espírito Frederico Figner, grande conhecido da cidade do Rio de Janeiro. Frederico Figner tem uma passagem que não dá tempo da gente contar, com a sua filha Raquel Figner, nas materializações de Ana Prado, em Belém do Pará, mas é uma história bem legal, um dia a gente conta. E ele era conhecido no Rio de Janeiro porque ele era dono das Casas Edson. As Casas Edson têm esse nome, em nome de Thomas Alva Edison, o cara que inventou tudo de bom naquela época. A vitrola, todos os equipamentos eletrônicos daquela época eram patenteados por Thomas Alva Edison. E Frederico Figner tinha o direito de negociação daquilo na cidade do Rio de Janeiro. Em suma, o homem era podre de rico. Podre de rico, no sentido pleno do termo. A casa dele na rua Marquês de Abrantes hoje é chamada de o Palacete Figner, e é onde está a Firjan. Está ali, quem passa pela... Aí você diz assim, nossa, que paradoxo, não. Os jornais da época diziam, o senhor Frederico Figner, após o expediente comercial, será sempre encontrado passeando com roupas normais entre as ruelas do Rio de Janeiro para atender à dor do próximo. Ele era conhecido pela sociedade local da época
como aquele homem que jamais esqueceu da dor do próximo. Então, o dinheiro que ele tinha, ele multiplicava em bens para aqueles que nada possuíam, reconhecido pela sociedade local. Então, não havia dúvida entre os espíritas, porque ele teve diversas funções no movimento espírita, e entre a sociedade local, que aquele homem sabia o valor do outro, e colocava o outro como ponto principal da sua existência. Não havia dúvida da referência que Frederico Figner possuía no outro, como ponto principal da sua existência. Então, ponto pacífico. Mas a grande pergunta é, se ele tanto trabalhou pelo outro, por que é que ele teve que ouvir essa questão e essa provocação do Espírito? Onde a tua luz, Jacó? É o segundo ponto da nossa reflexão. Os entrevistados de mensageiro falharam com os outros, porque quando a tarefa apareceu, eles não estavam no lugar onde deveriam para cumpri-la. Falharam com os outros e consigo mesmo. Em Voltei, vamos perceber que Frederico Figner nunca falhou com o outro, mas não trabalhou como poderia. Olha o cuidado com que eu falo isso. Não trabalhou como poderia a autoiluminação. Por isso, vamos encontrar no final do livro, ele solicitando ou informando os companheiros que ele estava se dirigindo a um instituto no mundo espiritual chamado de autoiluminação. Então, de novo, isso vai nos convidar a refletir sobre o que estamos fazendo do conhecimento que possuímos. Mensageiros, a eles nunca faltou conhecimento. E quando falamos de Frederico Figner, aprendemos com ele a nos perguntar o que estou extraindo da hora que eu entrego ao outro. Não estou discutindo o valor de nos entregarmos ao outro. Estou discutindo como eu aprendo com a hora que eu entrego ao outro. Como eu uso esse exercício na direção do próximo para a iluminação pessoal. Porque senão pode ser uma oferta objetiva fora de mim, como a esmola que está posto em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como reflexão para trabalhadores, é como eu aproveito o conhecimento, como eu aproveito a hora que eu entrego ao outro. Na autoiluminação. Né? Entregou-se ao outro, não há dúvida quanto a isso. Mas não teve a sua hora, não aprendeu o caminho de aproveitar nessa entrega a autoiluminação. Olha essa reflexão de Emmanuel, na introdução de Caminho, Verdade e Vida. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, aquele espaço da entrega espiritual e no espaço das realizações não existe fronteira. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então não há mais essa divisão entre o momento em que oramos e o momento em que trabalhamos. Temos que aprender que a oração está clara e se manifesta no trabalho, e todo o trabalho precisa ser por si só uma conexão do homem com Deus. Encontrar essas duas manifestações no mesmo exercício. A minha oração não pode ser só da boca para fora. A oração da boca para fora precisa ser contemplada e complementada pelas mãos que operam. Mas todas as mãos que operam precisam estar conectadas às instituições superiores do bem, para que essa mão entregue o serviço do bem ao próximo e a nós mesmos. Então precisamos acabar com essa dicotomia e aprendermos a trabalhar. Arar é orar, trabalhar é orar, como diz Joana. Estou indo muito rápido, gente? É que eu preciso ir rápido, estou precisando ir rápido, vamos lá, ainda estou devagar. Então,
Estamos na casa de Lins, e vamos lembrar Lins. Isso está numa frase de Sementeira da Fraternidade de 79, 40 anos que isso está no mercado, para a nossa reflexão. Diz ele: os grandes ideais da vida, quando transladados para a experiência do cotidiano, sofrem, não raro, os condicionamentos do homem a quem apraz modelar as informações superiores com a argila das cogitações que dispõe. Assim tem sido e parece por mais algum tempo prosseguirá. Então, os grandes ideais da vida, quando vão para a experiência do mundo, sofrem os condicionamentos do homem que apraz modelar. Então, eu tenho grandes ideias, mas quando essas ideias passam por mim, elas são modeladas com as minhas possibilidades e as minhas competências. Dito em 79, Lins de Vasconcelos, para dizer um bom português, estava nos cascos, na ponta das melhores reflexões sobre construção social do conhecimento. O homem constrói. O homem interpreta. Então, ele aprende, interpreta, processa em si e entrega não a ideia, mas o que ele é capaz de entender da ideia. Ele entrega ao mundo, nas suas realizações, aquilo que ele consegue entender, processar, transformar. E aí nós temos os grandes paradoxos dos religiosos que falam da pena de morte. Homens que estão pautados no tempo próprio, nos seus templos, para falar de Deus e com Deus. Ajoelham-se nos altares, se entregam nas orações da casa espírita, estão conectados com o conhecimento do Evangelho, mas nas suas atividades cotidianas são favoráveis à pena de morte. É um paradoxo. Para ficar só neste tema, que não há maiores discussões do campo da ideologia. É um paradoxo. É este paradoxo que Lins, já em 79, falava e que tem a ver com a construção social do conhecimento. Os educadores que trabalham nesses temas sabem o quanto esse assunto é necessário para ser debatido. Então, não é só o conhecimento, é como eu processo o conhecimento. Não é o conhecimento, é o que eu faço com esse conhecimento. Isso chama-se competência. Então, iluminados por isso, vamos a essa charge que eu acho pessoalmente brilhante. Isso é o que a representação do que Lins está nos dizendo. Veja lá o rinoceronte, que é um artista fabuloso, você vê pela qualidade das telas que ele pinta. Mas tudo que ele pinta tem o seu chifre. Então, jamais esqueçamos essa charge. Porque todas as vezes que nós lembramos desta charge, nós relativizamos a maneira como vemos o mundo, ou como julgamos o mundo, ou como julgamos as pessoas, porque o fazemos a partir do lugar onde estamos. E qual é a nossa expectativa com essa reflexão? É que o chifre vá diminuindo, vá se desgastando com o tempo, e a gente comece a ver a vida de uma maneira mais holística. Bonito isso foi para rivalizar com você. Estava aguardando isso de uma maneira mais holística, mais geral, e não com as limitações próprias que cada um de nós alimentamos. E isso envolve aprender a ouvir o outro, aprender a aprender com o outro, aprender a negociar as ideias com o outro, aprender a dialogar, ter algum equilíbrio nas controvérsias das ideias e das posições, e aprender com a divergência, porque quando divergimos educadamente, todos crescemos. Isso não é conflito, isso é uma divergência de ideias muitas vezes, mas isso é aprendido e temos que estar preparados para querer aprender. Então,
Se a luz acabar hoje, já fechei o meu tema. Essa charge sintetiza tudo que eu queria falar. Hã? Vamos? Como é que se chama isso? Como se chama isso? Isso se chama, em psicologia social, dissonância cognitiva. É a diferença entre o que eu penso e o que eu faço. Dissonância pode ser interpretado como discordância. É uma discordância interior, é uma dissonância interior. Eu penso numa coisa, mas eu sinto outra, eu realizo outra. Então é aquela pessoa que fuma, sempre fumou, e aí ele lê o maior estudo que o mundo já produziu sobre o impacto do tabaco. Vários planetas participaram do plano. Tão grande que era o estudo. E aí ele chega assim, é verdade. Realmente, esse negócio faz mal. Ele fuma, mas ele descobre que fumar faz mal. Isto é uma dissonância. Isto é uma dissonância. Porque ele tem o hábito do fumo, ele gosta do fumo, e ele sabe que isso faz mal. Quem tem parentes fumantes sabem que esta é a grande dificuldade. A pessoa sabe da dificuldade, mas diz assim, mas eu tenho essa dependência. É uma dissonância. E aí existem movimentos para diminuir a dissonância. Eu posso mudar a minha prática, submetendo a minha prática ao conhecimento. Eu sei que fumar faz mal, então a partir de hoje não fumo mais. Ou a partir de hoje começa um grande programa de diminuição, um grande programa de redução, que já seria um grande ganho para a saúde. Então, eu aproximo as minhas ações ao conhecimento, uma subordinação. Ou eu posso fazer o contrário. Eu pego o meu conhecimento e vou fazendo modificações. Mas eu conheço tanta gente que fuma e está morrendo com 100 anos. Esse estudo não é tão verdadeiro assim. Porque, aliás, eu conheço pessoas que morreram com 40 e nem fumavam. Então, olha como o conhecimento vai sendo modificado para atenuar ou justificar a minha prática. Eu diminuo a dissonância, mas diminuo a dissonância modificando o conhecimento. Como a gente faz com os textos do Evangelho, como a gente faz com os textos espíritas. A gente lê, diz, esse pegou na canela, mas aí a gente dá uma arrumadinha no texto, não é bem assim, não foi bem isso que os Espíritos disseram, e eu continuo a minha prática como sempre foi. Então, a dissonância tem essa atividade. Vou pular essa parte por conta do tempo e vou entrar na página. Anotem aí, dever de casa. Vou ler Vitória sobre a Depressão, na página intitulada Trabalhador Espírita, dever de casa. E eu vou pedir aos guias para cobrarem. E quando o guia cobra, vocês sabem que o negócio é sério, hein? Então, vamos lá. Vou passar os pontos, porque não vou estudar a página, eu vou trazer a vocês o que a página nos apresenta. Não vou estudar, se eu tivesse 2 horas, estudaria cada uma das propostas ou das etapas que Joana de Ângeles nos aponta. Mas eu estou trazendo a reflexão sobre o novo modelo de formação de espírita. Então, vamos lá. Começa com o primeiro parágrafo. Já é assim que a gente chama no bom português de arrasar o quarteirão. Porque a benfeitora vai dizer assim: após o contato lúcido e consciente que eu grifei, porque se o contato é lúcido e inconsciente, pode ser que exista um contato que não seja nem lúcido, nem consciente. Certo? Porque se você coloca o adjetivo, ele pode ser uma coisa ou pode não ser. Então, há contatos com o espiritismo que não são lúcidos, nem são conscientes. Minha pergunta,
o nosso contato com o Espiritismo é lúcido e consciente, porque senão a página não tem função. E eu acho que é a melhor proposta de formação do trabalhador espírita que há. Após o contato lúcido e consciente com o Espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência. Então eu tenho contato com o Espiritismo, e se o contato for lúcido e consciente, o resultado disso é eu dar sentido e dar significado à minha existência. E veja que a benfeitora, ela é muito cuidadosa nas palavras. Ela nem quer uma visão mais ampla. Ela não diz assim, o homem entenderá a intimidade de Deus. Nossa! E o homem, então, entenderá as entrelinhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada disso. É bem menos do que isso. Quando a gente tem um contato lúcido e consciente com o Espiritismo, a consequência disso é dar sentido e significado para a existência. O que estamos fazendo aqui. Berço túmulo. Aí eu tenho sentido. Fim. Qual é o fim da minha existência? O fim da minha existência tem muito a ver com mensageiros. Tem muito a ver com Voltaire. E o significado, qual é a importância de ter essa oportunidade na reencarnatória? Por que é que eu tenho que refletir sobre a hora que eu entrego ao próximo? Porque essa hora não volta. Então, quando eu entendo a melhor maneira de aprender na entrega da caridade, ou como eu entendo a melhor maneira de processar o novo conhecimento espírita, eu ganho valor e ganho significado. Sempre terei ganhos, mas eu posso aproveitar melhor, dar mais sentido e mais significado à minha própria existência. De novo, ela não está falando da intimidade, do conhecimento da intimidade de Deus. É uma coisa muito mais próxima de nós. Então, vou passar agora, liguei a marcha acelerada e eu vou. Primeiro passo. Começa a romper a carapaça do ego, descobrindo oportunidades de crescimento moral e espiritual, deixando as paixões interiores. Começa. Gente, ela está dizendo que começa, ela diz que termina? Não, começa. Então, depois que eu tenho um contato lúcido e o que mais? Consciente, eu tenho um sentido, significado. Eu começo a tirar a carapaça do ego e diminuir as paixões. Segundo passo, os interesses anteriormente mantidos com relevância exagerada, lentamente cedem a outros mais profundos. Ela está dizendo que mudou tudo? Senhores, ela está dizendo que mudou tudo? Não. Olha o cuidado da benfeitora ao escolher as palavras. Interesses anteriormente que tinham relevância exagerada, perdem a relevância. Ela está dando ênfase ao processo e não à transformação mágica. Ela está dizendo que nós precisamos nos dar o direito de construir um processo de transformação pessoal que não seja traumático, que não nos traga culpa. Eu não consigo me transformar. Meu Deus, eu não quero mais esse negócio de caridade, porque eu não consigo. Não consegue o quê? Não consegue ser Chico Xavier em uma semana? É isso que você também não. Aliás, eu não consigo ser Chico há 40 anos, 50 anos, sei lá. E digo mais, não pretendo ser Chico Xavier. Isso é o que a vida me ensinou. Quem eu pretendo ser? Álvaro Crispino. 1,70 m, cabelos grisalhos, corpinho torneado, abdômen de tanquinho, olhos quase verdes. Eu adoro me descrever. E um esforço imenso para lembrar todos os dias que o que me diferencia é o meu comprometimento com o processo de transformação cotidiano. Eu ganho um dia de cada vez. E quando eu chego ao final do dia, digo assim, sou melhor do que ontem?
Hoje eu estou melhor do que ontem. Eu estou mudando o quadro. Estou diminuindo a relevância de outros temas e permitindo que na minha vida surjam, aí no segundo, outros temas mais profundos e libertadores. E que velocidade é essa? Cada um tem a sua. É isso que nós precisamos entender. E só a consciência vai poder dizer se estamos engajados nessa transformação ou estamos nos enganando. E se estivermos nos enganando, a resposta é simples, tanto quanto dolorida. O problema é seu e da sua consciência. Nenhum de nós é capaz de julgar o outro. Não temos essa capacidade, apesar de exercermos sempre isso, né? Terceiro ponto, as ilusões e os campeonatos da fantasia deixam de ter prioridade. De novo o processo. Eles antes tinham prioridade, agora não tem mais. Em face da compreensão de que é imortal. De novo a existência. Eu preciso configurar em mim a certeza de que eu sou imortal. E naquele com quem eu me relaciono também. Se ele imaginar a ideia de que é imortal, ele começa a refletir mais sobre como gasta o tempo e usa a vida. Uma alegria natural passa a dominar-lhe. Essa eu já tenho, gente, porque a alegria natural eu tenho muita. Além de todas essas competências que eu descrevi para vocês, né? Alegria natural eu tenho bastante. Eu sou muito bem-humorado na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Enriquecendo-a de aspirações em torno do belo, do nobre e do edificante, e ele descobre a arte e a ciência de servir. Olha só, ele descobre que é uma arte, que é uma ciência de servir. Ele já é um servidor? Não, estamos em processo. Estamos em processo. Descobre que no centro espírita encontra-se uma sociedade miniaturizada. Tudo de bom que tem na sociedade tem na casa espírita. Vírgula. Mas, o problema é sempre o mas, tudo que não tão bom tem na sociedade, também não tão bom tem na casa espírita. Então vamos parar com essa bobagem de achar que a casa espírita é a grande reunião dos homens santos. Não somos, nem eles, nem nós. Ou tem algum santo aqui e eu não consegui perceber? Não somos. Então vamos parar de exigir que os outros o sejam, porque nós não o somos. Passa a constituir o lugar ideal para aprender a servir, cooperando em favor da iluminação das consciências e da expansão do bem em toda a terra. Sexto, estamos chegando, tá? Sexto passo. Esse treinamento... os números são meus, tá, gente? Quando vocês acharem a página de Joana e não tiver o número, eu botei o número, tá? Eu coloquei os passos. Então, não sei se ela concorda comigo, mas eu achei muito didático. Então, esse treinamento beneficia-o no comportamento doméstico, tornando-o mais tolerável e afável, comunicativo e jovial, autorresponsável, descobrindo na família a excelente ocasião de crescimento íntimo. Grifei. Lentamente. Vou repetir. Lentamente. Agora vocês. Lentamente. Nesse indivíduo nasce o trabalhador. Só aí o trabalhador espírita nasce. Então, não adianta ele chegar no primeiro dia e você, não, tem trabalho para você aqui, não será um trabalhador espírita. Vai ser um operador das horas. Então, nós precisamos facultar àqueles que chegam como trabalhadores essas etapas, respeitando o crescimento de cada qual. E oferecendo a eles os degraus para que eles possam lentamente subir as escadas do aprendizado. Lentamente. Está acabando? Compreendendo que a instituição que frequenta necessita de apoio e atendimento. Gente,
Não dá para ler. Passa a... não acredito. Agora a outra frase. Vamos lá. Não está lá. Isso era um detalhe. Vocês querem tudo muito fácil. Não. Gente, o povo quer cargo. O povo diz assim, olha, tem aqui espaço para evangelização, estamos precisando de gente. Ninguém aparece. Aí você diz assim, tem vaga para médium. Gente, forma a fila. O povo chega na madrugada para pegar senha. Se você disser, tem vaga para dirigente de reunião mediúnica, gente do céu, aí o negócio é sério. Você tem que contratar a empresa para organizar o trânsito, colocar as vagas, porque o povo quer ser chefe de reunião mediúnica. Agora, quer o trabalho da assistência, quer o trabalho das pequenas tarefas, aquela que faz parte dos degraus, o povo não quer. Algo está errado na formação do trabalhador. Algo não está atendendo às necessidades de cada qual no processo lento de formação. E a responsabilidade, eu ia falar culpa, mas eu prometi que eu nunca mais falo culpa. Não é culpa, é responsabilidade. A responsabilidade disso é dos dirigentes, que não para que as pessoas cheguem à função de trabalhador mais amadurecido. Mas a culpa não é deles. A culpa não é deles. Estou acabando, Edivaldo, estou correndo. Transforma-se aí. Agora sim, agora o negócio ficou sério. Porque depois disso tudo, quando lentamente ele vira trabalhador, ele ele faz o quê? Transforma-se em servidor. Aí quando eu leio isso, eu digo assim, o que eu sou? Alguém em formação lenta. Eu ainda sou trabalhador. Porque o servidor, procurando ser membro, nunca observador passivo, que se serve sempre sem o espírito de cooperação, que dignifica o ser humano, espiritizando-se. Então, eu estou nessa fase. Estou deixando de ser um trabalhador para começar a entender o que pode vir a ser um servidor. Mas tenho que largar muita canga no caminho para vestir isso daí. Trabalhador eu já sou. Sem falsa modéstia. Agora, a essência do servidor do Cristo, ainda faltam algumas coisas a entender. Claro que não é o caso de vocês. Mas, e aí? Espiritizando-se. Olha o convite. Isso é coisa do Fred, viu? Foi Fred que fez esse negócio aí lá no meu PowerPoint, lá do Espírito Santo. Desse modo, candidata-te onde te encontres, ao serviço do bem, na condição de trabalhador voluntário, esquecido das compensações terrestres e lembrado dos deveres que deves assumir em relação ao teu despertar de consciência espírita. Então, quando eu me candidato para o despertamento da minha consciência. Então, quando eu me entrego a minha hora ao próximo, a pergunta é, como que essa entrega de hora e de bem ao próximo desperta a minha consciência? Porque se ela for operacional, ela terá grande validade. Mas ela não terá a melhor de todas as validades, que é o conjunto da obra. Ajudo ao outro e ajudo a mim. Então, quando eu me candidato ao trabalho e realizo, na verdade, é um exercício de despertamento da própria consciência no bem. Por isso, a iluminação é para fora e a eliminação é para dentro. Lembrando do Erich Fromm. Não, do Roden, da implosão e da explosão. Algo é para dentro, algo é para fora. Trabalha, vou ler o último só, trabalha com
Leia para mim, por favor. Trabalha. Aqui não é um só, não, é todo mundo, viu, gente? Vamos lá, vamos trabalhar. Pô. Trabalha. E para ninguém achar, então, volto a dizer que essa é a melhor página como roteiro de formação. Eu não estudei a página. Eu tentei despertar em vocês o espírito que a benfeitora traz na nova ideia de formação. Em outro momento faremos o estudo da página ponto por ponto. Mas hoje é para despertar. E para não achar que as coisas são simples, nossa última reflexão. Teu compromisso com Jesus é formal e se trata de um contrato sério para todos os teus dias atuais e futuros. A sua doutrina é feita de energia e vida, não havendo lugar nos seus postulados para a indecisão, a amargura, o arrependimento da dedicação, as negociações ilícitas, muito ao agrado da frivolidade humana. Aceitaste-lhe a companhia e a diretriz, havendo-te comprometido fidelidade e coerência existencial em relação aos seus ensinamentos. Quero lembrá-los do que aqueles que estamos aqui temos um contrato formal com Jesus. E Ele não nos cobrará, porque temos para isso a própria consciência. Muita paz.